E aí, eu vou voltar para isso aqui depois. O terceiro passo seria revisando e selecionando os estudos. Quando o título e o resumo não aparecem esclarecedores, deve-se buscar o artigo na íntegra, né? E para definir a inclusão ou exclusão desse artigo. Então, os critérios de inclusão e exclusão são definidos com base na pergunta de pesquisa. E estabelecer quais são os critérios de busca, o tempo, a população, o tipo de estudo, o idioma. A gente vai ver tudo isso agora. O quarto passo seria analisar a qualidade metodológica desses estudos, ou seja, nós vamos achar alguns estudos, ou vários, até centenas, dependendo da temática, milhares. Então, quais serão os que eu vou selecionar para a minha pesquisa? Porque vocês não vão ter tempo de ler tudo, minha gente. Então, tem que ter um olhar bem analítico. E, por último, a apresentação dos dados, né? Os artigos incluídos na revisão sistemática podem ser apresentados em um quadro que destaca suas características principais como autores, o ano de publicação, o desenho metodológico, o número de sujeitos, grupo de comparação, variáveis dependentes e os principais resultados. São as referências e aí a gente vai partir para a questão realmente prática da coisa. Então, para vocês aí que quiserem tirar alguma dúvida posterior, tem o meu e-mail, robson.eugênio.pe.br, e também tem o meu Instagram profissional, que é o Eugênio da Educação Matemática, e também tem as redes sociais do GPEM, gente. Por favor, sigam, entrem lá, né, tanto no canal do YouTube como no Instagram, só você colocar lá, @GPEM, o PE, que aí vocês vão conseguir identificar. Vamos para a parte prática da coisa. Vamos lá. Estão visualizando aí, pessoal? Sim, sim. Esse protocolo aqui, eu realizei ele na minha tese de doutorado. E aí, se vocês observarem, eu pesquisei em periódicos nacionais e internacionais na área de ensino e educação. Eu delimitei o WebQualis A1, A2, B1, B2 e B3, disponíveis aonde? Na plataforma Sucupira, que é, né, na CAPES, que é a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e eu trabalhei com alguns idiomas, português de Portugal, espanhol e inglês. E qual foi o período de pesquisa? Foi de 1 de janeiro de 2006 a 21 de agosto de 2016. Então, a primeira etapa eu fiz de 1 de janeiro de 2010 a 21 de agosto de 2016, e a segunda etapa foi de 1 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2017. Isso aí em termos de execução, né? Foi o período que eu executei, porque aí foram os últimos 5 anos, e aí eu vi que não dava. Aí eu fui e ampliei essa etapa para os últimos 10 anos. Por que 10 anos, Robson? Não são os últimos 5 anos, mas é porque tinha pouco estudo na área de letramento probabilístico nos anos finais do ensino fundamental. Qual era o objetivo da minha pesquisa da revisão sistemática? Era analisar as publicações científicas com o propósito de identificar estudos em educação matemática e estatística envolvendo ações colaborativas para o ensino de probabilidade no ensino fundamental, anos finais, que tenham como foco os conhecimentos docentes, principalmente os que dizem respeito ao ensino e aprendizagem da probabilidade. Então, vejam que eu tinha um objetivo para a revisão sistemática, que é isso aqui, analisar as publicações científicas. Aí eu tinha um problema de pesquisa para revisão sistemática, ou seja, como o ensino de probabilidade é desenvolvido por professores de matemática do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Quais foram as expressões de busca que eu utilizei? Ó? Então tá aí, ó, educação estatística em formação de professores de matemática, educação estatística em formação de professores em matemática. Esses conectivos aqui são o que nós chamamos de conectivos booleanos. Boole foi um matemático. E aí esses conectivos AND significa aí, ou seja, os artigos que
tiverem na sua escrita lá educação estatística e formação de professor de matemática, vai aparecer quando eu fizer para buscar. Quando eu colocar, né, educação estatística e formação de professores e matemática, é porque eu quero articular os três. Quando eu coloco o conectivo booleano OR, é porque significa ou. Vai ter lá no artigo educação estatística ou formação de professor de matemática. E aí, lembrando que eu coloquei nos 3 idiomas. Aí, Statistics Education, Teacher Training de Mathematics e por aí vai. E aí fui colocando, ó, vários conectivos. Nós chamamos esses conectivos como expressões de busca ou descritores. Tem alguns autores que vão chamar de expressões de busca, outros vão chamar de descritores. E aí vocês lembram até aí da prova do SAEB, da prova do SAEP, que são os descritores, né? Então, vocês podem observar aí várias palavras que eu fui colocando e fui tentando. Então, os artigos selecionados, eles deverão ter enfoque, uma pesquisa na área da educação estatística, especificamente o que diz respeito à formação inicial ou continuada do professor de matemática, da educação básica, no contexto do ensino da probabilidade. Então, essa aí era a minha pesquisa. Quais eram meus critérios de exclusão? A duplicação, porque eu fiz a revisão sistemática tanto na base de periódicos da CAPES, eu fiz pelo meu acesso pela Universidade Federal de Pernambuco, porque a CAPES ela recebe o dinheiro das universidades estaduais e federais para poder, vamos dizer assim, deixar o acervo todo disponível. Se você for conectado à sua casa e você não tiver um link, um acesso direto de uma universidade federal, você não vai ter como atingir, vamos dizer, todos os artigos publicados. Vai ter lá só uma amostra grátis, vamos dizer assim. Então, você tem que ter o vínculo com a universidade. Então, a temática que foi desenvolvida, né, a área, estudos que não tem como foco a educação estatística, com foco na probabilidade, ou seja, aquele que não tinha relação com a minha pesquisa eu retirei. A data de publicação, se fosse fora do período de 2006 a 2016, também não valia. E a questão dos idiomas, né, como eu coloquei. Se aparecesse, por exemplo, em mandarim, em russo, em francês, também não fazia parte do meu estudo. O tipo de publicação, que eram artigos, frutos, né, de dissertações, de teses, e poderiam aparecer outros documentos, como editoriais, comentários, resenhas, bibliografias. Eu não coloquei, porque não interessava para a pesquisa, e outros estudos que não abordassem a formação do professor no que concerne ao ensino de probabilidade. E aí eu vou mostrar para vocês aqui embaixo, ó, os descritores, né, as expressões de busca e a quantidade de artigos que eu fui achando para cada descritor, para cada expressão. Veja que alguns aqui foram coisas surreais, né? 136.316 artigos, 919. Quando eu tenho uma grande quantidade de artigos dessa forma, quer dizer que o meu descritor, a minha expressão de busca não é boa. Não está contemplando aquilo que eu quero, porque vai aparecer a palavra probabilidade em várias áreas. Na matemática, na física, na química, na educação, em jogos. Então, não me interessa só o nome probabilidade, mas sim o letramento probabilístico nos anos finais de ensino fundamental. E aí a gente foi afunilando os artigos, ó. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou baixar aqui, ó. Eu fiz ainda a varredura de 12 periódicos nacionais na área de educação matemática, fiz uma revisão ainda internacional e vocês vão ver aqui agora o resultado. Aqui estão todas as revistas, o Qualis, tudo direitinho. Aí eu vou explicar aqui como foi que eu fiz, todo o protocolo. Aí eu quero mostrar para vocês o resultado. Ó, dentro do portal da CAPES, eu consegui achar 331 artigos. Na revista Bolema, eu achei 134. Na Acta, 3. No Boletim GPM, 0. Na Educação Matemática Pesquisa, 10. Na Educação Matemática em Revista da SBEM, 1. E vão observando aí, ó. Essas aqui são as principais revistas em educação matemática aqui do Brasil. E aí eu fui identificando, ó. No final das contas, ó, o que apareceu aí, ó, da quantidade de artigos que eu
consegui identificar na revista e na CAPES. Então, ao total, foram 506 artigos que eu selecionei para a minha pesquisa de doutorado. Só que, aplicando esses critérios de exclusão, que eu citei agora há pouco para vocês, eu excluí 427, aplicando critério de repetição, de idioma, de período, de temática e tipo de publicação, sobraram 79 artigos. Desses 79, a gente lê, né, inicialmente nos 427 que foram excluídos, o título e o resumo. Pelo título você já consegue identificar. Quando a gente lê o título e o resumo e não consegue ainda identificar, a gente tem que ir para o corpo do texto. E aí eu excluí mais 57. Então, aqueles que realmente tinham relação com a minha tese, com a minha pesquisa, foram 22 artigos. E aí esses artigos eles foram lidos na íntegra, e aí a gente fez todas as inferências, todas as incursões para poder fundamentar a nossa pesquisa e ver o que já tinha sido publicado na área e dizer, olha, já foi feito isso aqui, isso não foi feito e é o que a gente quer fazer. Beleza, pessoal? E aí, dúvidas, perguntas? Um de cada vez. Boa noite. Eu estava tentando na CAPES, só que é um processo, é tipo um trabalho de formiga, né? A gente vai coletando. Quando eu coloquei estudantes, eu coloquei um descritor, né? Estudantes em frações, apareceram, se eu não me engano, 5. Quando eu coloquei estudantes surdos por frações, aí apareceu mais de 5 mil. Só que eu vi que a frações, ela é trabalhada em outras áreas, biologia, química, outras áreas. Aí utiliza o termo fração e aparece muito. Aí tem que ir selecionando para ver qual é que vai ser selecionado. Exatamente, Elton. Então, o que acontece? Você só vai conseguir fazer uma boa revisão testando. O que acontece? Nesse processo de busca, vocês vão identificar quais seriam os melhores termos para poder fazer a revisão sistemática. E aí, o que acontece? Tem termos que você vai colocar que vão passar da casa de 1.000, 5.000. Por exemplo, aquele que eu coloquei foram 136 mil. Então, não é um bom descritor, não uma boa expressão de busca. Então, até os conectivos booleanos, né, o AND, o OR e o NOT, você tem que saber utilizar. O pessoal usava bastante colocar entre aspas, para aparecer na íntegra aquele texto, aquele termo, aquele título. Então, é algo que a gente precisa ter paciência, observar como outras pessoas fizeram, para que a gente vá fazendo e ler também sobre. Existe aí muita coisa na internet, mas assim, a revisão sistemática da literatura, ela vai ser uma boa revisão, dependendo da sua pergunta para a revisão, do seu objetivo, do período que você vai fazer. Por exemplo, eu ajudei um professor numa pesquisa de tese também, na área da didática da matemática francesa, e o que acontece? Existiam poucos estudos na área daquilo que ele estava querendo pesquisar. Então, assim, a revisão sistemática, ela fez uma boa varredura em tudo aquilo, mas ela constatou que realmente a pesquisa dele se constituía uma tese, porque tinham poucos estudos, então ele tinha que usar outras teorias, outras interpretações para poder justificar o trabalho. Então, ela vai ser uma boa revisão se ela tiver um bom protocolo, uma boa construção. Então, a revisão sistemática em si, ela não é boa, assim como a narrativa não é ruim e nem é boa. Só que a sistemática, se você amarrar ela direito, pensar cada etapa, ela vai trazer muito mais elementos e sem o viés do que a revisão narrativa. Então, vai depender muito de quem está fazendo essa revisão, a forma como você vai executar ela. Então, por isso que tem que ter paciência, calma, muita leitura sobre a temática para que você possa investigar. Então, claro que com a ajuda do orientador,
ele vai dizer de forma, ou orientadora, de forma simples, algumas áreas, algumas temáticas, alguns lugares, universidades, periódicos que já falam sobre a temática. E talvez lendo esses artigos vocês vão perceber quais são os termos, quais são as formas de execução que vocês devem fazer para poder criar esses termos e assim conseguirem fazer esse afunilamento. Estão entendendo isso? Sim. Então vai depender muito de como você faz. Se você tiver todo esse cuidado das datas, das expressões corretas da área específica que você está trabalhando, por exemplo, se você for trabalhar com fração, existem autores clássicos que trabalham com fração, por exemplo, Terezinha Nunes, existem um texto de Guimarães, e esqueci o nome da outra pesquisadora, que trabalham com os significados da fração. Existe a professora Constance Camille, existem autores de Portugal. Então, existem alguns significados, algumas palavras que fazem parte do conceito de fração. Então, você, como pesquisador dessa área, você vai ter que saber para poder usar esses termos na revisão. E aí, consequentemente, você conseguir sistematizar isso aí de forma muito coerente e boa. Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que não ficou clara? Vocês podem até perguntar, Robson, é indicado a revisão sistemática para um TCC? Sim, é indicado. Só que a base de periódicos da CAPES ela já é suficiente. Eu fiz na base de periódicos da CAPES, fiz nos periódicos nacionais, fiz em vários e vários encontros internacionais, foi muito exaustivo. Eu acho que eu demorei quase 6 meses para executar toda a minha revisão da literatura com as indas e vindas, né, dos orientadores, com aquele recorte que a gente deve fazer, né, com as correções e tudo mais. Então, não é simples. A gente precisa desenvolver uma expertise, ou seja, um treinamento para fazer essa revisão sistemática. Não é do dia para a noite. Então, tem que ter muita paciência e leitura. O segredo, tanto do trabalho de conclusão de curso, de uma dissertação, de uma tese, é a leitura. Quanto mais vocês lerem sobre a temática, mais ideias, mais questionamentos, mais insights vocês vão ter sobre determinada área, sobre aquilo que vocês estão pesquisando. E aí, consequentemente, vocês vão conseguir fazer uma boa pesquisa. O segredo maior para a revisão sistemática é a leitura sobre a temática que você está pesquisando. Ninguém vai partir do nada. Sempre vão ter autores, elementos que já foram pesquisados e que vocês agora vão ter esse contato, essa forma de olhar, e aí, consequentemente, vão conseguir fazer a revisão sistemática. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tá todo mundo calado, é porque todo mundo entendeu, então ninguém entendeu nada, né? Tranquilo, eu entendi. O problema, assim, a dificuldade maior é quando a gente chega no período da cápsula, né? Que tem que fazer todo aquele processo, localizar artigo, depois baixar, se encontrar no idioma inglês, fazer a tradução. Ou seja, é um processo que ele já é complicado. A base, o conceito a gente pegou. Ou melhor, eu entendi, né? Eu já estou lendo alguns artigos da revisão sistemática, mas na hora de executar é onde está o baque. Beleza, Edson. Então é isso. Vocês têm que realmente colocar a mão na massa, fazer a coisa acontecer. E quando as dúvidas forem surgindo, aí vocês podem entrar em contato comigo, mandar um WhatsApp, um e-mail, um direct, porque aí a gente vai, olha, faça dessa forma, tente dessa maneira, conversa com o orientador, veja quais são os principais termos, as expressões. Por exemplo, tem teorias, por exemplo, a TAD, a Teoria Antropológica do Didático, que vai usar termos específicos. A TSD, né, a Teoria das Situações Didáticas. Então,
você já é ajudado, mas tem outras áreas que não, que vai ser esse trabalho braçal que Edson está falando aí. Então, realmente, tem que ter muita resiliência, paciência, esfriar a cabeça e executar a revisão. E aí, consequentemente, você vai refinando, vai melhorando, e aí os artigos vão aparecendo e você vai conseguir fazer sua pesquisa. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, espero que tenham gostado desse encontro. Assinem, né, a frequência aí que Marta colocou no chat. E esse encontro teve o objetivo de dar ideias, de clarear a mente de vocês em relação a esses aspectos, para que vocês possam desenvolver suas pesquisas, né, de TCC, de mestrado, de doutorado, os projetos, para que vocês possam tentar aí as seleções dos programas de pós-graduação. Beleza?